Existe uma expressão no jargão jornalístico que é cascata. Cascata é uma notícia falsa, mentirosa. E o jornalista que faz cascata é o cascateiro. Desde antes do Lula assumir a presidência pela primeira vez, que o PT é alvo de cascatas. A maior cascata do jornalismo brasileiro todos estes anos tem sido a famosa capa da Veja da véspera da eleição. Toda eleição presidencial era a mesma coisa. Esperávamos a capa da Veja para saber qual seria a cascata da vez, feita com o intuito de prejudicar diretamente o candidato do PT na eleição. Eu tenho moral para falar da Veja. Trabalhei lá durante 8 meses, os piores da minha carreira profissional. Eu sei muito bem como aquela salsicha é feita, ou melhor, como aquele jornalismo é feito. Mas os outros também não ficam atrás, porque a Globo, a Folha e o Estadão pegavam carona na capa da Veja para atingir o PT. Se escoravam no mau jornalismo da Veja para influenciar os eleitores. Portanto, erra quem acha que foi o bolsonarismo que inventou as fake news. Hoje as fake news estão disseminadas porque qualquer um pode ter um espaço noticioso na internet. Mas a cascata começou bem antes. Vou lembrar as capas da Veja das últimas 3 eleições presidenciais. Em 2010, com José Serra fazendo uma campanha moralista. Você pode até escolher a Dilma, mas quem vai governar é o PT. Contra a mulher que se tornaria a primeira presidenta da República, a Veja saiu com uma capa onde mostrava uma frase antiga de Dilma, defendendo a legalização do aborto por uma questão de saúde pública. E comparava, como se fosse contraditório, com uma frase onde ela se dizia pessoalmente contra o aborto. E quem não se lembra da capa da Veja de 2014, com Lula e Dilma e a bombástica manchete: eles sabiam de tudo. Tudo o que, gente? Pura cascata para manipular o resultado da eleição. A Veja e outros órgãos de comunicação sempre tiveram ajuda do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça para fazer as suas capas cascateiras. Mas Sérgio Moro e os lava-jateiros elevaram a cascata a um novo patamar dentro do judiciário. E o maior exemplo disso é o patético PowerPoint que fizeram contra Lula. Eles elevaram a cascata ao patamar de veredito judicial, capaz de destruir e condenar pessoas antes do julgamento. Esta semana, o STF destruiu uma das maiores cascatas de Moro, a delação de Palocci, às vésperas da eleição de 2018, feita propositalmente para prejudicar a candidatura de Fernando Haddad do PT. A delação de Palocci é uma cascata sem sombra de dúvidas, até porque o ex-ministro não tinha nenhuma prova do que estava falando e a sua delação foi rejeitada pelo Ministério Público. O voto do ministro Gilmar Mendes não deixa pedra sobre pedra. Para além dos efeitos deste ato no bojo das práticas possivelmente configuradoras da quebra de imparcialidade do magistrado, sob o prisma da avaliação estrita da licitude da juntada do acordo aos autos da ação penal, contudo, resta claro que as circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de colaboração de Antônio Palocci, no 6º dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, não deixam dúvidas de que o ato judicial encontra-se acoimado de grave e irreparável ilicitude. Moro foi parcial e utilizou a delação sem provas de Palocci para tentar influenciar o resultado da eleição que foi ganha por seu futuro chefe, Bolsonaro. Por isso, o Supremo decidiu excluir a delação de Palocci da ação contra Lula. Primeiro passo para, quem sabe, conseguir anular todo o processo. Como um mau jornalista, Moro inseriu na ação contra Lula uma delação sem provas,
pífia, cascateira. Só que o problema é que Moro não era jornalista, ele era juiz, o que é muito mais grave. Mas o que dizer dos meus coleguinhas que agiram como assessores de imprensa da Lava Jato todos esses anos, publicando tudo que os procuradores passavam para eles sem questionamento algum? Eu acho que também podemos chamá-los de cascateiros, não? Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo que eles Um faziam. bando da justiça acusou o homem de fazer tudo Que eles faziam. A justiça é nossa. A justiça é nossa. Gostou do vídeo? Então não se esquece de curtir o canal e acionar o sininho para receber as novidades, tá bom?